Estamos aqui, queremos compartilhar com você uma pequena porção da Palavra de Deus. No dia 27 de março, nós falamos sobre paz com Deus. Na ocasião, nós falamos de um texto bíblico de Filipenses, capítulo 4, e no versículo 7. E para explicar melhor esse versículo, nós também utilizamos a referência do Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 27. Então, na ocasião, nós falamos um pouquinho sobre paz com Deus. Se você não teve a oportunidade de assistir esse vídeo, está lá na página do Neemias, nessa data de 27 de março, porque agora nós vamos dar continuidade, falando um pouquinho mais sobre paz com Deus. Então é importante, se você não viu, que você volte lá, são poucos minutos, é uma pequena fração de tempo, e para que você possa, então, pegar essa sequência, dar uma olhada nisso. Na ocasião, eu quero só relembrar alguma coisa aqui, você pode assistir melhor lá depois, nós falamos sobre a paz com Deus, baseada no livro de Filipenses, no capítulo 7, que diz assim: "E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus." Sobre guardar coração, guardar sentimentos. E para explicar esse texto, eu fiz uma abordagem do texto de João, do Evangelho de João, no capítulo 14, 27, quando Jesus diz: "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize." Então nós falamos na ocasião sobre ter paz com Deus, não estar atemorizado. Jesus disse que a paz dele era diferente da paz do mundo. Porque a paz do mundo, ela, às vezes, para a gente ter paz, a gente acha o que precisa estar tudo bem com as coisas, com as situações corriqueiras da nossa vida para a gente ter paz. Mas, na verdade, paz não é ausência de problemas, de preocupações, ausência de lutas, ausência de guerra, de adversidades. E, na ocasião, eu falei sobre o testemunho de um soldado que foi para a guerra, e nessa guerra, no meio dos colegas, ele acabou encontrando Jesus. E essa frase é marcante porque ele disse: "Eu tive que vir para a guerra para encontrar a paz." Veja como é forte essa palavra. Veja que sentimento, que maravilha que Deus, o Espírito de Deus, colocou no coração dele, que mesmo no meio de uma guerra real, não é a guerra da batalha do nosso dia a dia, as dificuldades, as adversidades que nós enfrentamos. Ele estava na guerra, numa batalha, num confronto, no fronte de guerra. Mas ele faz essa declaração tão forte de encontrar a paz. Mas agora eu quero ler com você, dando continuidade a esse texto, ainda no livro de Filipenses, no versículo anterior. Nós lemos Filipenses 4, 7. Hoje nós vamos falar de Filipenses no versículo 6. Então está assim, está escrito na palavra de Deus assim. Deixa eu pegar a Bíblia aqui. Está escrito: "Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças." Puxa, que interessante a abordagem que Paulo traz aqui para a igreja de Filipos, ou para o povo, né, de Filipenses, a igreja de Filipenses, para os filipenses, né? Dizendo que se eles estavam inquietos, se havia inquietude por qualquer coisa, não fiquem, então, assim, inquietos por coisa alguma. Antes, ou seja, primeiro, tome uma decisão, se decida. E as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus. E aí ele explica, neste tornar conhecidas, ele explica como fazer essa oração. Ele diz assim, ó, ele explica como tornar isso conhecido diante de Deus. Antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação
de graças. Nós falamos sobre paz no momento anterior, naquela data anterior de 27 de março, como eu falei. Paz com Deus. E agora, estamos falando aqui sobre a oração. E eu quero dizer que a oração, ela traz paz com Deus. É por isso que eu disse que uma coisa é sequência da outra. A oração traz paz com Deus. Tanto que Paulo afirma na sequência, depois que ele diz que as nossas petições se tornem conhecidas diante de Deus pela oração, ele diz assim, então, e a paz de Deus, que excede o entendimento, vai guardar o coração de vocês. Guardará o coração de vocês. Então eu quero afirmar com toda a convicção de que a oração, ela traz paz para o nosso coração. Precisamos buscar a paz de Deus através da oração. Então, poderíamos dizer assim que a oração é uma porta para a paz. Ou seja, é uma porta que eu entro diante de Deus e busco a Deus com orações, com súplicas e também com ação de graças, porque precisamos ser gratos diante de Deus por tudo aquilo que nós temos, por aquilo que nós somos nele, por ele, para ele. Mas também nós podemos apresentar diante de Deus as nossas causas, as nossas petições. Não devemos, é claro, ser meros pedintes. Simplesmente estar ali pedindo, me dá, como se nada à nossa volta fosse mais importante do que aquilo que eu necessito. E eu quero usar uma frase que eu gosto muito, que é uma frase que é muito utilizada por um pastor da nossa igreja. Ele é meu líder no culto da sexta-feira à noite aqui, um culto que eu trabalho na equipe dele. E é uma frase que ela, por mais que ela seja repetida, ela é muito impactante. E eu gostaria que sempre que eu ouvir essa frase, ou que eu mencionar essa frase, ou que eu pensar nessa frase, ela não deixe de falar comigo, não deixe de me ensinar. Para quem não conhece, e talvez não seja aqui da nossa igreja, nós conhecemos ele aqui como Pastor Bira, o nome dele é Pastor Ubiratã. Ele usa sempre isso e eu quero falar um pouquinho sobre isso. Ele diz assim sobre a oração: a oração é uma porta aberta. É muito interessante isso. Porta aberta. Veja que essa afirmação diz que a porta está aberta. Eu não preciso de uma chave, eu não preciso abrir um cadeado, uma fechadura, uma corrente, para transpor essa porta. Ela já está aberta. Isso significa que todos nós temos acesso a essa porta. A qualquer momento, a qualquer tempo, diante de qualquer circunstância, seja nos momentos fáceis ou difíceis, no momento de alegria ou de tristeza, a porta está sempre aberta. Ou seja, é uma porta que Deus não fecha. Talvez você tenha dificuldade em algum momento de falar de Jesus para alguém. Por quê? Porque talvez essa pessoa seja resistente. Você precisa apenas dar um testemunho de vida, no sentido de quem você é, não testemunho no sentido de ficar contando para eles o testemunho, porque às vezes essa pessoa não vai parar para ouvir o teu testemunho, daquilo que Jesus fez na sua vida. Talvez o seu testemunho de vida seja no silêncio, a forma como você age e reage na sua vida. Mas talvez você então não tenha essa oportunidade de falar abertamente, de citar um texto bíblico, mas você tem a oportunidade de orar. Ninguém consegue nos impedir de orar. Nem num país fechado para o evangelho, nós somos impedidos de orar. É uma porta que está sempre aberta diante de Deus. E por que nós resistimos muitas vezes? Porque às vezes é tão difícil e às vezes nós resistimos a orar. A gente às vezes acha que fica esperando assim um momento, agora que eu estiver bem eu vou orar. Não, a porta está sempre aberta. A oração é lugar de descanso, é hora de nós buscarmos diante de Deus e descansarmos em Deus. De colocarmos as nossas aflições, lançando sobre Ele toda a ansiedade. E diante disso, nós podemos pensar também no que há ou no que nós encontramos quando nós entramos ou passamos por essa porta. Nós encontramos um relacionamento, nós temos à disposição a presença de Deus.
Nós podemos adentrar a pessoa de Deus em oração, falando com Ele e nos relacionando com Ele. Termos um relacionamento de intimidade, de proximidade, um relacionamento de pais e filhos. Um relacionamento, o filho agora se volta para o pai e vai buscar os seus conselhos, vai buscar a sua direção, vai apresentar diante do pai a sua dor, vai buscar diante do pai as soluções para as suas aflições. E certamente o pai que está nos céus nos ouvirá. Jesus disse: entra nos teus aposentos e fala com o teu pai que está em oculto, e dele virá a resposta. E é interessante nós pensarmos quando Jesus, ele diz lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, ele diz: eu sou a porta. Esse texto, ele tem uma sequência que ele diz que quem entrar salvar-se-á, e entrará e sairá e encontrará pastagem. Ele fala de salvação. Ele fala que aquele que entrar por esta porta, que é ele, encontrará salvação. Mas ele também fala que entrará e sairá e encontrará pastagem. Quer dizer isso, se ele está falando, Jesus está falando nesse capítulo, e daí quando ele chega nesse versículo, ele fala que ele é a porta, e está falando que ele é a porta das ovelhas. Se ele é a porta das ovelhas, ele está falando de um rebanho que somos nós. De um rebanho que é, a ovelha é aquele que está, que pertence, que já recebeu Jesus, que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida. E então ele faz parte desse rebanho. E por isso, nós ouvimos a sua voz e entramos por essa porta. Mas ele diz que aquele que entra por essa porta, como ovelha, entrará e sairá e encontrará pastagem. Ele está falando do quê? De provisão. Pastagem para a ovelha é provisão. É o que ela mais necessita, como mantimento, e do cuidado do pastor. E o nosso bom pastor é o Senhor Jesus. Então, a oração, ela traz paz. É por isso, né, eu quero deixar nesse simples contexto daquilo que nós estamos falando sobre a importância da oração, é que ela traz paz para a nossa alma. Ela traz paz para o nosso coração. Ela traz paz para a nossa vida. Ela traz paz no momento de turbulência. Por quê? Porque nós vamos diante de Deus, nós abrimos o nosso coração e o próprio Espírito de Deus testifica, ele fala no nosso coração, ele traz respostas de paz, porque nós estamos diante da presença do Deus Todo-Poderoso e precisamos aproveitar essa oportunidade e entrar por essa porta. Ele é Deus de provisão, por isso Jesus disse que entrará e sairá e encontrará pastagem. Quando nós entramos pela porta da oração, ou seja, o que é a porta da oração? Eu creio que você já entendeu, mas para ilustrarmos melhor, é a decisão de passarmos, de entrarmos diante de Deus em oração. Quando eu decido entrar diante de Deus em oração, quando eu começo a orar, eu já passei por essa porta. O que vem depois que eu entro por esta porta, nesse tempo de oração, só o Espírito de Deus, só Deus, é que tem o conhecimento daquilo que Ele vai fazer, daquilo que Ele vai operar, segundo aquilo que nós buscamos, daquilo que o próprio Espírito testifica e efetua nosso Espírito na nossa vida. A profundidade daquilo que Deus vai fazer depende da decisão de nós nos posicionarmos e entrarmos pela porta da oração. Não deixarmos de orar. Não deixarmos para depois, esperando acalmar as coisas, esperando passar as coisas. Estamos vivendo um momento de aflição, aí fora tem a pandemia, tem os problemas, mas as adversidades, independente da pandemia, elas vão e vêm. E é necessário que a gente esteja o tempo todo em oração, não apenas esperando passar a pandemia como se isso fosse a solução, porque a solução está dentro. E é dentro que nós precisamos encontrar paz. A pandemia está aí fora. Ela é um risco iminente, sim, mas eu não preciso estar desesperado. Eu preciso, sim, tomar todos os cuidados, tomar as precauções, fazer a higiene que eu preciso fazer, o distanciamento, cumprir esses protocolos, essas coisas difíceis, chatas, porque bom é se nós pudéssemos abraçar uns aos outros, mas eu posso ter paz. Nós podemos ter paz. Então, eu quero fazer esse convite
e deixar mais uma vez claro, deixar mais uma vez frisando através dessa frase que a oração é uma porta para a paz. Porque quando eu entro por esta porta, imediatamente eu tenho um encontro com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o nosso intercessor, aquele que no momento da oração ele nos apresenta diante de Deus por meio do seu sangue, porque o seu sangue nos lavou e nos redimiu de todo o pecado, nos limpou e nos purificou. Por isso tem essa senha. É por isso que quando nós oramos, nós usamos essa senha. Essa senha é o nome de Jesus. É por isso que nós vamos diante de Deus e dizemos, Pai, em nome de Jesus, porque é pelo nome dele, é por esta porta que é Jesus, é que nós adentramos diante de Deus. E ali nós encontramos a verdadeira paz. Amém? Eu quero orar com você agora. Quero orar para que nesse momento, eu não sei se você está recluso, eu não sei se você está vivendo dias em que você está ainda de quarentena, se você está conseguindo desenvolver alguma atividade, mas não é só a pandemia que rouba a nossa paz. A pandemia é um fator externo. As aflições, muitas coisas que... São muitas as coisas que às vezes nos afligem, que elas vêm para roubar a nossa paz. E eu queria convidar você a orar comigo agora, mas também não deixe de fazer as suas orações. Não deixe de experimentar aquilo que Deus tem para a tua vida, ou para a nossa vida, quando nós oramos. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos te dar graças por esse tempo e pedir que o Senhor vá de encontro ao coração dessa pessoa que nos ouve, que talvez esteja reclusa, esteja se sentindo solitária, angustiada, talvez more sozinha. Mas nós sabemos, ó Deus, que a angústia e a solidão, elas não são pertinentes a quem está só. Muitas vezes estamos, meu Deus, em família, estamos, ó Deus, próximos de pessoas e de amigos, mas estamos solitários. A nossa alma sente solidão. E eu oro para que o teu Espírito Santo atinja, alcance o coração dessa pessoa que está se sentindo só, que sente dor de solidão, que tem uma angústia dentro do seu peito, uma angústia dentro da sua alma. Que o Senhor vá de encontro, que a tua presença toque o coração dessa pessoa onde ela estiver agora, e que ela sinta-se acolhida, abrigada, que ela sinta-se o conforto da tua presença, o conforto, meu Deus, da paz do Senhor que excede todo entendimento. Que ela receba, meu Deus, o toque, o mover do teu Espírito Santo, trazendo ao coração dela aquilo que ela necessita, a paz que ela necessita. Deus, trazendo, meu Deus, as respostas que ela tem buscado. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, para a tua glória, para a tua honra, para o teu louvor, nós oramos e te suplicamos. Vai de encontro. Vai de encontro à vida dessa pessoa. Vai de encontro à alma, às emoções, os sentimentos dela. E que brilhe a tua luz. Que a tua luz brilhe na sua alma, no seu coração. E que ela encontre essa verdadeira paz. Que ela possa ter essa experiência ao orar de encontrar a paz do Senhor. Deus, em nome de Jesus nós oramos. E que aqueles que nos ouvem, aquele que ainda não experimentou, que ele possa ter essa experiência com o Senhor, de orar, de buscar a tua face e de encontrar as respostas e alívio e paz para o seu coração, no meio da luta e da adversidade, em nome de Jesus. Assim nós oramos e entregamos esse tempo na tua presença, para a tua glória e tua honra, em nome de Jesus. Amém.